Beleza, beleza. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto. E Áquila vai aparecer também acho que na carta de Timóteo, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Inclusive, ó, é interessante ele falar, pois Cláudio havia ordenado, ou seja, Cláudio era alguém de renome na época. Então, quem não sabe, é porque eu realmente acho que eu não tenho nem a história, mas acho que é no reinado de César, né, que era Roma. Então, aí Cláudio era alguém meio que importante, relevante, porque ele ordenou e tal. É interessante porque ele só cita o nome como se fosse algo comum, e eu não conheço, pelo menos. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham uma mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era Cristo. Opondo-se a ele e lançando maldições, Paulo sacudia a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo. Foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e do Coríntios que os ouviam, muitos criam e era batizado. Então, carta aos Coríntios é para eles aí. Interessante. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul de Acaia, os judeus fizeram conjunto, um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus, de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixas de algum delito ou crime grave, seria razoável que os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e os pancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Interessante, é o voto que muitos fazem hoje em dia, principalmente acho que quem faz mais é católico, né? Eles fazem voto e tal, de andar de joelhos, de fazer isso, de cortar o cabelo, de fazer tal coisa. Aí aqui Paulo também fez. Chegaram a Éfeso, onde Paulo... Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: Voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. É interessante que os romanos davam o nome de deuses para os filhos. Que loucura. É Apolo, acho que acho que já vi que Zeus, não sei o quê. Então eles davam esses nomes de deuses. Bizarro. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor da palavra, ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Com mais clareza. Glória a Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Caraca, da hora. Então aqui não é nem provar, não é que você não está batendo com ateu ou com, bruxo, seja o que for, né, que tem às vezes na internet. Ele estava debatendo com outros, no caso até do povo escolhido, que eram os judeus, acerca de quem era Cristo. Interessante. E ele ganhava, maneiro que a escritura deixa claro que ele provava. Glória a Deus. E lógico que aqui não era à toa, né? Era de Deus, porque nessa época aí, ainda eles não acreditam que era para os gentios. Então, tinha essa discussão. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo.
Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia o povo cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diretamente a escola de Tirano. Diretamente não, passou a ensinar diariamente, todo dia no caso então. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando o espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram de 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes dos judeus. Ah, tá. O Seva era um dos sacerdotes. Um dia o espírito maligno lhe respondeu. Um espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço Paulo. Eu sei quem é, mas vocês quem são? Caraca. Eu conheço o Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Misericórdia. Isso que é um demônio zombar de você é tenso. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Caraca, arrancou até as roupas. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e o queimaram publicamente, glória a Deus. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia, se fortalecia. Nessa época aí, a palavra foi... Depois dessas coisas, ainda hoje, né? A palavra ainda vai indo longe. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província de Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, que dava muito lucro aos artífices. Que dava muito lucro aos artífices. Reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando alguns companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Interessante, então, o templo de Ártemis era na mesma igreja de Éfeso, que era no lugar de Éfeso. Era onde ficava lá, eles adoravam Ártemis. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhes um recado, pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram à frente, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram em uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente.
Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que se apresentem suas queixas. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Bem, basicamente entendi. Vocês estão exagerando, a gente sabe que esse lugar aqui é da deusa Ártemis, então para de palhaçada e vamos parar de criar alarde, ele falou para eles. A Ártemis é a deusa da caça, né? Na cultura grega lá. Eles adoravam. Meu Deus, a cultura grega é tão dura que eles falavam que eles eram carne e osso, os deuses, só que não apareceu nunca uma Ártemis. Ah, meu Deus. Eu respeito que acredita, mas né. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou para aquela região encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses, quando estava a ponto de embarcar para a Síria. Os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar para a Macedônia, sendo acompanhados por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província de Ásia. Esses homens foram diante e nos esperaram em Trode. Navegamos de Filipos após a festa de pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com outros em Trode, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu no 3º andar. Quando levantava, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram o vivo o que a multidão os consolou. Quando nós fomos até o navio e embarcamos para Assós, onde iríamos receber Paulo a bordo, assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assós, nos recebemos a bordo. Quando nos encontramos em Assós, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitília. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província de Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês? Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto os judeus como os gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em toda a cidade do Espírito Santo me avisava que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim, mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, o que pode edificá-los e dar-lhes a herança entre todos que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Glória a Deus.
Tendo dito isso, ajoelhou-se e desfocou a câmera. Ajoelhou e a câmera desfocou. E desfocou. E desfocou. Meu Deus do céu, mano. Aí. Tendo dito isso, ajoelhou-se e com todos eles orou. Todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Fechou. É interessante, o último aqui, né? Mas é interessante aqui que é Roma, né? Então, Roma eles adoravam vários deuses. Então, tem um que tem nome de Apolo, tem outro que é Ártemis ali, a deus, né? Tem outro que se chama o outro deus. Eu acho curioso, interessante como é a época. Lógico que se alguém acreditar nisso hoje, a gente tem que respeitar e tal. Respeito sempre, cada um tem a sua vida e merece viver do jeito que ela quer também. Ela tem full liberdade, né? Completamente. Mas eu acho engraçado porque, né, a gente falando hoje sobre aquela época, eles acreditavam em algumas coisas que hoje em dia meio que a gente sabe que não é real, né? Tipo, pelo menos eu lembro quando eu tava vendo, estudando em volta da cultura grega, eles acreditavam que acho que tinha um templo, um bagulho assim no céu deles. Estilo aquele negócio que tem em filme, né? Deles ficarem no céu, nas nuvens assim, olhando pra baixo. Então é interessante até como o ser humano ele tem essa tendência, né? Viu algo misterioso, às vezes a gente coloca em volta de magia, coisas assim, antes de ter o conhecimento. Por isso que eu acho engraçado assim. Mas lógico, tem gente que pode acreditar, só que acreditar de outra forma, né? Tipo, atualizou, vamos dizer assim, a fé, a crença lá deles. Depois de nos separarmos deles, meu Deus do céu. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós no dia seguinte. Fomos para Rhodes e dali até Pátara, encontrando um navio que ia fazer travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Cipre e seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontramos discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam, até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, de novo falando, né? Como não podemos, dando a entender que Lucas estava lá também, o médico. Dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Cipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-nos com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios, por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastarem oh, meu Deus! Que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos e não vivam de acordo com nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizemos um voto. Participe com esses homens dos rituais da purificação e pague a despesa deles para que rapem a cabeça, assim todos saberão que não é verdade que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida santificada aos ídolos, do sangue, de carne de animais estrangulados na imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou daqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Fechou, agora eu tenho que continuar no outro.